Olá, meu nome é Ana Luísa das Chagas Ribeiro, sou mestre de cerimônias do podcast e integrante da comissão de recepção e cerimonial da 7ª SICTEC. Oi, gente, meu nome é Vitória Basílio, eu também faço parte da comissão de recepção e cerimonial, eu sou a mais legal, brincadeira. Estamos iniciando agora o podcast de eventos. Não só pode como deve, meu amor. Vamos lá, sejam bem-vindos. Este é o primeiro episódio do podcast da 7ª SICTEC. O evento produzido pela turma de eventos de 2019.1 do campus Canguaretama, que neste ano tem como tema Cultura de Todos os Tempos, retratando principalmente a cultura nordestina. Bom, nesse momento iremos receber a nossa convidada especial, Paula Wabner Binfari, que nada mais é do que doutora em turismo pela Universidade do Rio Grande do Norte, graduada em turismo pelas Faculdades Integradas de Associação de Ensino de Santa Catarina, especialista em turismo, empreendedor pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em turismo pela Escola de Construção de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, professora efetiva do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o nosso querido IF, no curso de Gestão do Turismo e no curso de Eventos. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês, viu? Seja bem-vinda, Paula. Desde já, agradecemos a sua ilustre presença em nosso evento. É uma honra. Bom, Paula, o que você pode nos falar sobre eventos culturais? Olha, eu entendo, que na grande maioria, por exemplo, da literatura ou nas pesquisas que a gente coloca, o termo eventos culturais, a gente vê que dependendo do autor e dependendo da plataforma de pesquisa, quase tudo hoje em dia é considerado um evento cultural. E, por outro lado, às vezes a gente comete o engano, e às vezes é muita também forma da gente dizer, o evento cultural é o tipo de evento cultural. E, na verdade, eu entendo isso mais como um segmento, dentro dos eventos, que possui vários tipos, Então, dentro dos eventos culturais, a gente tem vários tipos de eventos, tem os musicais, as feiras, as vernissagens, os festivais de teatro, de música, de dança. Então, eu entendo que isso sim são esses tipos de eventos culturais, dentro de uma modalidade ou de um segmento que a gente chama de eventos culturais. E aí hoje a gente tem a maioria dos eventos atualmente eles levam, eles pelo menos induzem a gente a pensar nessa questão da cultura, porque se vocês pararem para pensar, no conceito de eventos, aqueles que vocês já sabem tão bem, já estão organizando os eventos de vocês. Se a gente pensar que o evento, é um acontecimento programado, planejado, feito de pessoas para pessoas, não tem como a gente dissociar a cultura disso, Porque a forma como você pensa, como você planeja um evento tem muito a ver com a cultura daquela equipe, com a cultura daquele local, daquele público-alvo, Então, se a gente também pegar e pensar na linha dos principais pensadores, pesquisadores, autores que falam sobre cultura, que escrevem sobre cultura, principalmente aqueles que são mais ligados à antropologia, eles entendem a cultura como sendo aquela soma, aquele complexo do que envolve tudo que é arte, saber, crença de um povo, um legado, e que a cultura ela é dinâmica e que aquilo que você faz no seu dia a dia também se reflete na cultura daquele povo, daquela sociedade que você está inserida. Atualmente, para mim, é muito difícil, por exemplo, indicar algum evento que não seja cultural, certo? Esse é um pensamento que eu entendo também que é um pouco mais recente, depois que a gente passou a conversar e debater o que é cultura, a importância da cultura, da preservação da cultura, de como as sociedades se organizam e de que forma isso reflete a cultura dos povos.
E aí a gente faz digamos assim, esse gancho para a nossa área que é eventos. Então, hoje, quando a gente pensa assim, mas, né, vocês podem questionar, mas um evento esportivo, uma maratona não é cultural. Será que não? Olha quantas pessoas, né? Tudo bem que o objetivo ali é fazer uma maratona, é esportivo, mas as consequências disso, né? Quando você coloca ali no mesmo ambiente, mesmo que numa competição, vários atletas, às vezes de vários países, de várias nacionalidades, né, que estão ali interagindo, que muitas vezes estão competindo, mas estão se ajudando também. Isso não é cultural? Olha aí as Olimpíadas, né? A gente tem um bom exemplo disso agora, as Paralimpíadas, enfim, as Copas do Mundo. Então, são esportivos, mas, acima de tudo, são culturais também, né? Eu ia falar isso, lembrar das Olimpíadas, né, que foi um marco, assim. Eu lembro que teve uma cena que me chamou muita atenção, foi de uma skatista filipina, que ela perdeu, né, mas ela foi abraçar a Raíssa brasileira, comemorar junto com ela. Isso foi muito bonito. Eu me emocionei de verdade. Esse é o espírito olímpico. Exatamente. Aí a gente vê a demonstração, né, até assim, né, assim como a gente teve esse exemplo, por exemplo, nessas últimas Olimpíadas, a gente teve o exemplo daquele lutador, que eu não me lembro se era boxeador, ele estava numa luta dessas e que se negou a receber a medalha de prata, não sei se vocês lembram disso, porque não se conformou de ter perdido, então não teve fair play nenhum, né, assim, espírito olímpico zero, né, não aceitou a derrota. Aí, por outro lado, a gente tem aquele pessoal também, esse exemplo que você falou da skatista, tem o exemplo daquela outra maratonista, do outro maratonista que parou e carregou o outro até o final. Então, assim, é esportivo, mas se não for cultural também, eu não entendo outra classificação, né, para isso que a gente vê, porque isso, querendo ou não, vem de um legado, né? Vem de um legado cultural e deixa um legado também, né? Porque é o que emociona a gente, são esses gestos, isso, né? Temos ali diversas culturas, né, interagindo, se respeitando, né? Algumas nem tanto, mas um momento muito bacana e que retrata muito bem sobre a questão da cultura, né? E Paula, né, a senhora que já tem mais experiência no ramo do que nós. A senhora já participou da produção de algum evento cultural? Como funciona a organização de um? Quem sabe suas aventuras, vivências? Olha, eu vou te falar que, em geral, eu prefiro participar de eventos culturais, né? Não, mas sim, a gente já participou da organização de vários desses tipos de eventos antes de eu ser somente professora, né? Como o povo costuma dizer, você só é professora, mas antes disso, antes de entrar para o setor público, né, eu tinha uma empresa e a gente organizava eventos culturais, a gente organizava shows, entre outras coisas, né? Fazia toda essa parte de turismo, hotelaria e eventos e trabalhava bastante também com feiras locais, né, então a gente fazia vários tipos, desde lá daquela feira do agricultor, né, da festa da padroeira da cidade XYZ, até festival de música. Então tem muita história para contar dessa época, sabe? Aí depois que eu vim para a vida pública, né, vocês sabem que a gente não pode ter empresa, né? Isso é uma questão legal, então a gente fechou a empresa e aí eu virei mais participante de eventos culturais. Adoro, de todos os tipos. Arrasou, também amo aprender cultura, amo estudar, sou louca pra viajar pro México, amo a cultura de lá demais. Você sabe que lá tem um dos maiores festivais, um dos maiores eventos culturais, que é o Dia dos Mortos, né? Da forma como eles celebram, é fantástico. Para eles é como se fosse um começo, né? Não o fim da vida. É muito lindo mesmo. Exatamente. É celebrado como um nascimento, na verdade, né? Para eles. E aí tá, né? O evento cultural que traz aí a compreensão diferente, né? Da morte.
Eventos culturais sempre são maravilhosos, né? Por exemplo, numa feirinha que a gente vai cultural, encontra tanta coisa, muita coisa bonita, boa. É muito bom participar. Bom demais. Também gosto. Provar as comidas, hein? Adoro. Para você, né, que tem conhecimento e experiência no turismo, como eu já havia falado, como esse tema se encaixa nos eventos culturais? Como a senhora vê isso nos eventos culturais? Bem, a gente tem aí, porque assim, é uma linha muito tênue, né? Como a gente já viu também lá no começo do curso de vocês, o turismo, a gente não consegue separar eventos de turismo e turismo de eventos, né? Elas são áreas que se retroalimentam. Então, dentro do turismo, a gente tem o segmento de, além do turismo de eventos e negócios, né? A gente tem também o segmento do turismo cultural. E aí, dentro do turismo cultural ou histórico-cultural, como vocês preferirem, a gente tem hoje, por exemplo, eventos culturais que mobilizam multidões, né? Vamos pensar aí na Oktoberfest, tanto na da Alemanha quanto as que tem aqui no Brasil, na Bienal do Livro, que tem em São Paulo, o Lollapalooza, o Rock in Rio. Então, vejam bem, são eventos, correto, culturais, e que geram uma demanda e que muitas vezes, em alguns locais, essa demanda, ela que segura a economia aí por meio ano, mais ou menos, né? Porque gera muito emprego para aquele evento, tanto direto quanto indireto, movimenta toda uma área de transportes, né? Então as pessoas têm um deslocamento, tem a hotelaria, tem os aluguéis informais, tem toda uma cadeia aí de restaurantes, alimentos e bebidas. Então, o que a gente vê hoje, e assim, isso já se via antes e agora num contexto pandemia, quase pós-pandemia, se Deus quiser, né? A gente vê que isso está se intensificando. Eu não sei se vocês percebem, essa é uma percepção que eu tenho tido muito, assim. As pessoas tiveram uma mudança de comportamento muito grande, né? Em função da pandemia. Então, o que eu percebo hoje é que pessoas que eu conheço mesmo e que até então talvez não fossem um público alvo para eventos culturais, por exemplo, pessoas que não gostam de show, não gostam de multidão, não gostam até de sair muito do seu local de residência. Cara, hoje tudo que elas querem é isso. Querem estar no meio de gente, querem ir pro show, querem ir pro teatro, querem ir pro cinema. Gente que sempre ouvi dizer, não, acho cinema sem graça, prefiro assistir filme em casa. Não, eu não vou pra show, pro meio de uma multidão, pegar fila, empurra. Quando é que vai ter um show? Quando é que vai poder ir num show? Então, eu também acho que isso é uma mudança que a gente teve e que vai repercutir aí também positivamente para nossa área, né? Que foi uma área que foi, assim, completamente prejudicada. Não vou ter a ousadia de dizer mais do que as outras, porque eu acho que todo mundo, né, tem passado por momentos muito difíceis. Mas se você não pode aglomerar, se você não pode viajar, se você não pode interagir com outras pessoas, então, assim, o que sobra, né, pra gente que planeja eventos, que executa eventos, que trabalha com turismo? Nada, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que a nossa área ela foi a mais impactada, assim, diretamente, eu também acho que que primeiro pode se reerguer dessa crise toda, em função dessa mudança cultural que a gente está passando agora. Justamente, como a professora falou, hoje a gente vê uma grande massa, né, seja próximo ou até distante, em questão de reportagens, questão de internet, a gente vê bastante isso, né? As pessoas aflitas, né? Por estarem dentro de casa, procurando, querendo sair, querendo ir para um hotel, querendo ir para um show, querendo, né? Vejamos até, não precisa até ir muito longe, como, por exemplo, alguns senhores, né? Temos exemplo de alguns senhores
que sentem a dificuldade que é a falta de ir para uma missa, né? Como sempre temos aqui, ligado ao turismo, que os pessoas saem em caravana para ir para o evento da festa de Santa Rita, em Santa Cruz. É a tristeza que foi esse São João e o outro, sem festa. E o carnaval? Carnaval sem ladeira, sem bloco, sem trio. Isso, sem trio, exatamente. Pois é, muito triste mesmo pra gente, né? E pra quem trabalha, né? Com isso, quem vive disso, quem alimenta a família disso, né? É muito importante a gente dar voz, a gente falar disso. E se Deus quiser, próximo ano vai ter carnaval, vai ter São João. Se Deus quiser, vamos estar tudo comemorando. Isso, o povo tem que se vacinar pra isso, né? Tem que fazer as 2 doses, Vacinem-se, né? Procure direitinho, se informar no Instagram da prefeitura, nas redes sociais e no posto próximo. Sempre procurar, né? Estar informado, porque tem muita gente que perdeu a vida, né? Tem muita gente que perdeu familiares. Então, vamos se colocar no lugar do outro, né? Vamos fazer a nossa parte. Exatamente. Eu já me vacinei, já tô 50% jacaroa. Esperando minha segunda dose. E é isso. Tá passada? E a gente veja que o evento com a vacina, até isso eles estão dando ao lado. Porque tem alguns shows, como por exemplo de João Gomes, né, que está aí no auge, né, a juventude, não só a juventude, né, também, que você só pode entrar num show desse, né, como a forma que está voltando de evento, se você estiver vacinado, né. Então a gente tem que justamente fazer esse apelo às pessoas. Se você quer ir para um evento, se você quer participar, hoje em dia a sua carteirinha de vacinação com a sua vacina é um documento também para você poder entrar em um show, em um evento. Um grande diferencial agora é justamente você ter esse documento, né? Inclusive, assim, para você poder entrar e sair dos países, para você poder frequentar alguns lugares. Então, se você pegar, tipo, São Paulo, já tem o passaporte da vacina, né? Então, os restaurantes, os locais, até os locais de evento só aceitam se você tiver já com as 2 doses e com pelo menos os 15 dias, né? Para da imunização. Essa é a tendência mundial, né, gente? Então, por mais que às vezes a gente esteja indo contra a tendência mundial, em algumas coisas a gente tem que acertar, tem que fazer certinho. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Como é o mercado de trabalho nessa área de eventos culturais? A senhora tem uma noção? Na como verdade, depende muito daí dentro dos eventos culturais, qual é o tipo, aí sim, né? Falando em tipo. Então, por exemplo, pessoas que trabalham, por exemplo, com shows, com grandes shows, né? Pessoas que trabalham só com teatro, pessoas que trabalham com festivais de cinema, tem o pessoal das feiras, por exemplo, tem o pessoal que faz exposição, vernissagem, concerto, né? Os festivais como um todo, os espetáculos. Vocês sabem que essa parte, porque assim, se a gente pensar até pouco tempo atrás, quando a gente falava em eventos culturais, eles eram eventos que o fim deles, né, o objetivo deles era justamente promover a questão da interculturalidade, né, das culturas e tal. E a gente não ouvia muito falar de eventos culturais que visam o lucro. Claro, né, o lucro é uma coisa que nenhuma empresa organizadora de eventos trabalha sem visar o lucro, né? Todo tipo de empresa é assim. Mas eu digo em relação ao ato, né? Ao tipo, à modalidade do evento em si. Então, assim, o objetivo sempre né, o intercâmbio cultural, correto? Então, o profissional ficava ainda um pouco perdido, sabe? Nessa questão assim, mas é para ganhar dinheiro, é para só promover a interculturalidade, como é. E hoje a gente tem isso muito de uma forma mais clara. A partir desse momento que a gente conseguiu compreender, né, o que a gente tem tentado compreender, essa abrangência do que é o cultural, né, então a gente consegue também profissionalizar melhor a área. E
Aí você tem dentro, né, dentro dessa gama toda de profissionais que trabalham com os eventos, você tem desde da pessoa, o holding, né, por exemplo, né, vamos pensar em um festival de música que monta lá os equipamentos lá dos músicos, né, os instrumentos musicais, até o final, o cantor e a banda e todo o seu staff e tudo que envolve isso, né, gente? Então, a gente não consegue hoje contabilizar. A gente tem algumas perspectivas, mas a gente não consegue contabilizar quantos profissionais a gente impacta diretamente e muito mais difícil os indiretamente. Até porque depende muito também do porte do evento, né? A gente tem por exemplo, não dá pra gente querer comparar ali o show do aniversário da cidade que a gente mora com o Rock in Rio, por exemplo, né? Mas a gente tem muito déficit, muita deficiência de profissionais em toda a cadeia ali de profissionais que formam, né, essa questão dos eventos. Então, desde o pessoal lá que a gente chama do front, né, até o pessoal que faz o planejamento todo do pré, do pós, do trans-evento. E penso que essa entrada de profissionais, por exemplo, como vocês, né, que entram novinhos, ainda adolescentes no curso, e eu vejo agora, sei lá, 2 anos depois, organizando já com esse tipo de iniciativa, aí a gente tem fé na profissionalização da área, né? A gente confia que as coisas tendem a melhorar muito, assim. Eu juro que a minha próxima pergunta ia ser sobre lucro. Eu ia perguntar justamente isso, né? Qual que a senhora mais observa, qual do tipo de eventos culturais que a senhora mais observa que dá mais um tipo de lucro? Eu ia perguntar isso, eu juro. Aí a senhora acabou respondendo. Eu não consigo dizer dentro desses tipos qual que dá mais lucro, porque depende do porte, né, da abrangência do evento, e tudo depende muito assim. De repente, se você está fazendo um show e você tem um espaço público para isso, é uma coisa. Se você tem que alugar um teatro, é outra coisa, né? Se você está fazendo uma festividade, por exemplo, da sua cidade, não que isso não envolva custos, né, gente? Vocês aprendem isso. A gente tem que contabilizar até o lápis, a tinta que a gente usa para colar um cartaz, ou seja lá o que for. Tudo isso a gente tem que ter na ponta do lápis, até a tinta da caneta que a gente usa. Então, tudo isso é custo. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu vou conseguir, sei lá, os papéis para não sei o que da divulgação. Gente, papel é árvore, é custo. Então, alguém está pagando por isso. Às vezes a gente está diminuindo o custo enquanto organizador, mas tem o custo, ele não deixa de existir, né? E hoje a gente tem já várias planilhas e ferramentas que fazem esse tipo de controle. Mas eu não tenho uma resposta exata para te dizer assim, o que dá mais lucro. O que dá mais lucro é aquilo que você consegue otimizar os seus recursos, né? Eu acho que uma pegada muito interessante agora, e até tem projeto de pesquisa saindo sobre isso, é essa questão de você conseguir utilizar bem os R's lá da reciclagem, né, do reuso. Então, assim, até porque isso dá uma imagem bacana pro evento, né, isso dá e isso em termos de meio ambiente, de economia, é a grande tendência, assim, é você conseguir ser cada vez mais, né, otimizar esses custos, né, diminuir, né, esses insumos e principalmente a produção deles depois, né, que é a geração daquilo que a gente chama de lixo. Então eu penso que se eu pudesse assim apostar em uma receita, sei lá, uma dica assim para que vocês vislumbrem oportunidades dentro da área, é essa. É como que eu posso fazer mais, melhor e com menos recursos, certo? Adorei essa. Sem falar que a gente não tem um lucro somente daquele produtor do evento, né? Porque, por exemplo, se for um evento em uma cidade, a gente vai ter público, né? A gente vai ter toda uma economia ali da cidade girando. Desde do homem que vende uma garrafa d'água num carrinho até a dona do supermercado, a mulher dona da loja.
o evento ele tem esse poder, né, de impactar onde ele está, né, na economia. E é assim, aí volta aquela questão que eu disse para vocês. Até então, por mais que essa temática eventos não seja nova, né, tão nova, agora que eu digo assim, que numa linha temporal não é nada, assim, de 10 anos para cá, 15 anos para cá, que a gente está efetivamente tendo profissionais habilitados na área de eventos mesmo. Mas já tinha curso de eventos, não sei há quanto tempo, né? Mas, assim, aquela, né, bem puxando a sardinha, né, pro nosso lado, mas, assim, as pessoas não saíam com a capacitação que você sai. Então, hoje a gente tem profissionais, por exemplo, que estão muito novos no mercado, né, como vocês, daqui a pouco vão estar. Então, vocês têm, assim, ainda um tempo de produtividade muito grande, já saem com uma bagagem grande. E aí, vocês, se fizerem, assim, um exercício, né, vocês vão ver, assim, isso que a Ana falou agora. Como que eu faço para medir? A gente tem aí agora, e foi bem forçado para isso, né, levou um empurrãozão, assim, essas questões da tecnologia, aí a nosso alcance. Então, de que forma eu posso usar isso para, por exemplo, criar algum indicador ou criar algum tipo de mecanismo, um aplicativo, seja lá o que for, por exemplo, que me ajude a mensurar, ou seja, a medir, por exemplo, isso que a Ana falou agora, né? Então, assim, como que eu sei quanto que aquele evento vai impactar? E outra, não é só na hora, é a médio e longo prazo, né? Porque às vezes, por exemplo, eu promovo um evento na minha cidade, né? Vem uma pessoa de fora, às vezes porque não estava fazendo nada, estava passando por ali. Aí ela fica, aí ela pensa, poxa, que lugar bacana, eu vou voltar um final de semana com a minha família. Né? Então, como é que você mede isso? Eu tô perguntando porque eu também não sei, né? Eu entendo, assim, de pesquisa de demanda, de turismo, essas coisas, mas mesmo assim, pra gente falta esses indicadores também. A maioria das nossas pesquisas ainda são furadas, né? E são furadas porque pelaquela nossa aula 2 ou 3 lá de fundamentos do turismo, porque as pessoas não conseguem pensar o turismo fora do quadrado, né? Então, assim, turismo é aquela atividade que você sai do seu lugar 24 horas, se não for 24 horas. Então, ficam se debatendo nisso e aí a gente não avança nessa discussão. Sim, mas e aí, o que eu uso para medir isso? Né? Então, por exemplo, quem da turma de vocês, por exemplo, vai fazer uma proposta de um aplicativo ou de um tipo de pesquisa ou de alguma coisa que você possa ali, né, naquele pré, trans e pós-evento, ter indicadores. Que indicadores são esses? Para que você consiga medir quais são os reflexos, quais são os impactos, os efeitos disso, né, na hora, a médio e longo prazo. A gente trabalha com gente. Quando a gente trabalha com gente, é tudo assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no tamanho, a gente tem que pensar no tempo, na relação espaço-tempo e abrangência, né? Porque às vezes eu tenho uma coisa que é muito positiva na hora e depois a médio prazo não é tão legal. Às vezes eu tenho uma coisa que é super positiva economicamente e faz um mal danado, por exemplo, ambientalmente. Isso aí a gente está cheio de exemplo. Às vezes eu tenho alguma coisa que é ruim demais ambientalmente, mas que a médio prazo vai melhorar um pouco a vida das pessoas, e aí você tem que optar, né? Tem que medir os prós e os contras. E a gente, dentro dos eventos, dentro do turismo, a gente pensa assim o tempo todo. Se não pensa, tá pensando errado. Bom, eu acredito que as atribuições, né, feitas pela professora Paula, elas foram de grande importância, né, e que a gente, sabendo ouvir e entender bem, a gente vai perceber que ela falou praticamente, né, tudo que a gente precisa saber nesse âmbito da cultura, né, isso porque a cultura ela não está direcionada somente a um local, um evento cultural, né? Por isso, né, a gente gostaria de agradecer a professora Paula Binfari
pela disponibilidade de participar dessa conversa tão proveitosa, né, desse podcast. A turma de eventos 2019.1 também agradece a professora por sua dedicação e cuidado com o nosso evento. A você, Paula, toda a nossa eterna gratidão, viu? É sempre como falo, né? A gente planta para colher, e hoje a professora plantou em nós a sementinha, né, do aprendizado, de tudo isso, e hoje a gente está podendo colher, né? Quem soube semear, estudando, procurando, hoje a gente está colhendo, né? Estamos aqui produzindo o nosso primeiro evento. Por isso a você, Paula, viu? Fica aqui a gratidão de toda a turma de evento 2019.1. Fazer das palavras delas as minhas, né? E dizer muito obrigada, né? Eu tenho certeza que eu vou sair daqui com outra cabeça, as pessoas também. E é isso, né? Eventos é isso, né? Uma montanha-russa de emoções. Obrigada, gratidão. É isso, assim, meninas, assim, tô sempre à disposição de vocês, porque vocês precisarem. Quando vocês pensarem em eventos culturais, né? Assim, pensem que esse mesmo pensamento que a gente tem, né, do tempo, do espaço, da abrangência, a gente também tem que entender isso em relação, primeiramente, né, em relação à cultura, certo? A nossa atividade, ela é estritamente cultural e os reflexos dela são todos por aí também, né? Turismo e eventos, por mais que a gente ouça bastante, né, atividade econômica, são atividades econômicas, porque essa é a consequência, né, isso é aquilo que a gente, o que é o palpável, assim, que a gente consegue visualizar primeiro e muitas vezes medir. Se a gente tirar as pessoas dessa atividade, que é chamada de econômica, ela simplesmente não existe, né, se você tirar esses sujeitos aí, não existe eventos, não existe turismo. Então, eu continuo entendendo tanto turismo como eventos, atividades humanas e sociais, né, e que tem reflexos econômicos. Eu acho que quando você pensa assim, você muda a sua perspectiva, sabe, de compreensão das coisas. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês e dizer que sim, vocês estão colhendo, começaram a colher, e tenho certeza que a colheita de vocês vai ser infinita, tá bom? Muito obrigada pela confiança. Obrigada pelo convite. Vocês sabem que vocês são muito especiais e eu tenho muito orgulho, assim, de ver a turma como um todo na frente aí, promovendo esses eventos, com todas as dificuldades e as limitações que a gente tem, né, nos tempos de hoje. Bom, agradecemos também a todos os envolvidos e colaboradores que estão por trás desse evento muito importante, né, para o nosso curso e nosso campus. Eu queria dar um recado muito importante para vocês não deixarem de nos prestigiar no evento principal, que ocorrerá dia 17 de setembro, no canal do YouTube do IFRN Campus Canguaretama. Aguardamos ansiosamente a presença virtual de vocês. Não se esqueçam de se inscrever, tá bom? O link de inscrição vai estar na biografia do nosso Instagram, @7ª SICTEC 2021. O 7 é algarismo romano, né? O Vzinho com os Is. E é isso. A gente aguarda, né, vocês lá. Um beijão e até lá.